porque você não será envergonhada. E não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade, e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você como uma mulher abandonada e de espírito abatido. Como se chama a mulher da mocidade, que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Amém? Os irmãos podem se assentar. Quero aqui, antes de entrar na palavra, agradecer a Deus por esta oportunidade de conhecer mais uma parte do rebanho do Senhor. Tem algumas pessoas aqui que eu conheço, uns de vistas, outros porque tem amizade, tem as meninas ali que eu conheço, que nós temos uma amizade. A minha amiga Janaína, né, a Dina, que é uma benção, que a gente é amiga desde a nossa mocidade. Ela ainda é moça, mas eu já fiquei mais velha. E assim, eu sou muito grata ao Senhor pela vida da pastora Elane, que me convidou para estar aqui, me confiou essa oportunidade. É a primeira vez que eu ministro aqui. E eu sou muito grata ao Senhor pelo chamado de Deus na minha vida e pela vida dos irmãos. Porque Jesus disse que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu e nos nomeou para que nós vamos e demos frutos. E que esse fruto permaneça para que, a fim que tudo que nós perdimos em seu nome, crendo, nós receberemos. Então, o chamado não é meu, o chamado não é teu. O chamado foi Jesus quem fez. E nós atendemos a esse chamado e estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, amém? Glórias a Deus. Então, quero agradecer a Deus aqui também, a todos que vieram para esse culto maravilhoso, que venceu o cansaço, venceu as provas, venceu as lutas, venceu os não, venceu a voz do inimigo que falou, não vai não, porque hoje você está cansada, você está triste, você passou muita luta, essa semana foi semana de guerra, fica em casa, vai descansar. E você falou, não, eu vou lá, porque eu preciso ouvir Deus falar. Amém? Então, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, porque você venceu mais um obstáculo. Porque é prova, é guerra. Está na casa de Deus, é guerra. Parece que não, mas é. É o mundo espiritual. E nós estamos aqui nesse ambiente maravilhoso, amém? Deus já falou conosco aqui através dos louvores, através das oportunidades, da ministração da palavra aqui, da oportunidade que o nosso evangelista Bruno trouxe. E nós estamos aqui já agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já fez no nosso meio. Deus já tocou em mim, já tocou em você, já me fez chorar aqui. Creio que muitos de vocês aqui também já choraram. E é só vitória. E nós vencemos mais essa barreira, amém? Agora nós vamos para a palavra. E antes de entrar na palavra, eu quero dizer para os irmãos que eu passei uma prova muito grande na minha vida. Estou passando ainda. Estou agora me levantando, porque eu tive um baque. Há 11 meses atrás, eu perdi o meu filho de 17 anos, o meu filho Bruno. E o meu filho era um adolescente muito bonito, muito inteligente. E Deus havia me falado que Deus ia permitir algo na vida do meu filho se meu filho não melhorasse as atitudes dele. E eu não aceitei aquela profecia, aquele sonho que a irmã foi lá em casa me levar. E eu falei, Deus, eu sei, pai, eu acreditei, mas eu não aceitei, porque eu falei, eu sei que o Senhor tem poder para mudar o coração do meu filho. Eu sei que o Senhor tem poder para colocar ele no altar, para te louvar, para te engrandecer. E eu tinha essa certeza no meu coração. Mas os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os nossos pensamentos são muito pequenos diante do pensamento de Deus. Porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. E o Senhor, Ele fez o melhor. Não para mim, não para o meu esposo, não para a minha família. Mas fez o melhor na vida do meu filho, na obra dele. E aí eu fiquei muito chateada com essa situação que eu passei. Eu fiquei muito triste, ainda que o Senhor me alertou, mas eu não estava preparada para ver o meu filho morto em um chão. E eu falei, Senhor, eu orei tanto por esse menino, Senhor. Eu clamei tanto por esse menino, e olha o que aconteceu com ele, e o Senhor não livrou ele. E o Senhor falou assim, você não sabe dos meus planos. Os meus planos são muito maiores do que os teus. E depois disso, o Senhor
Ele me colocou para trabalhar em um abrigo, onde eu cuido de 15 crianças. E eu falei, Senhor, o Senhor levou o meu filho para eu cuidar do filho dos outros. E o Senhor falou, sim, minha filha, porque tem muitas mães sem filho, mas também tem muitos filhos que não têm mãe. E foi forte o que Deus falou no meu coração. Então eu já quero falar aqui para você, antes de nós entrarmos na palavra. Dê valor àquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou na tua mão. Agradeça ao Senhor todos os dias. Tome cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, com as atitudes que você toma. Porque nós só damos valor quando nós perdemos. E quando eu fui trabalhar naquele abrigo, eu entendi que era uma terapia de Deus para a minha vida. Porque ali tem bebês, tem crianças de 0 a 17 anos. Tem bebês, tem crianças e tem adolescentes. E eu tive que lidar com aquela situação, porque era algo que eu fugia. E eu falava, Senhor, eu não quero trabalhar com criança, eu não quero trabalhar com adolescente, eu quero trabalhar com adultos. Eu estava trabalhando com pessoas em situação de rua antes do acontecimento com meu filho. Mas aprovei a Deus me levar para aquele abrigo, para fazer uma terapia no meu coração. E o Senhor, Ele é o maior terapeuta, Ele é o maior psicólogo, Ele é o maior psicanalista. Aonde o homem não entra, Deus tem o poder para entrar. E o Senhor tratou com o meu emocional e está tratando até hoje. E eu fiquei 5 meses, irmãos, sem conseguir pregar a palavra, sem conseguir ajoelhar para falar com Deus da maneira que eu tinha meu devocional com o Senhor. Não que eu fui para o mundo, não que eu me desviei, não, mas eu fiquei bloqueada, eu não conseguia atender o chamado de Deus para eu pregar, para eu fazer visita, eu fiquei bloqueada, eu ia para os cultos, Deus falava comigo, mas aquela dor não me deixava avançar. E o Senhor falou para mim assim, eu vou curar a tua dor, mas eu vou curar a tua dor no altar. Quando você voltar para o altar, eu vou curar a sua dor. E eu falei, Senhor, mas eu não tenho condições de voltar para o altar. É só um trabalhar seu, porque nas nossas vidas é só Jesus, irmãos. Nós só estamos aqui, nessa igreja, nós só vamos para a casa do Senhor. Nós só estamos de pé na presença de Deus, porque é Ele quem nos sustenta. De nós mesmos nós não temos condições. Mas o Senhor nos coloca de pé todos os dias. Ele é misericordioso. E passou-se 5 meses. E aconteceu algo muito, muito terrível. Perto da minha casa, alguém se matou. Uma jovem de 28 anos se matou, tirou a própria vida. Tomou remédio e ela estava indo para a igreja. Ela estava buscando a Deus. Mas aconteceu dela não suportar a dor que ela sentia, porque ela tinha depressão e ainda ela era usuária de droga. Então juntou tudo. A depressão tomou conta dela, da mente dela, e ela tomou muitos remédios e morreu. Se matou. Ela se drogou de remédio e se matou. Ela fez propositalmente, já estava na mente dela. E não tinha ninguém mais que pudesse tirar aquilo da mente dela. E ela já havia dando sinais, mas eu não a conhecia. E ela se matou. E eu fiquei sabendo, eu falei, mas quem é essa menina? E eu procurei ela no Facebook e eu não sabia quem era. E o Senhor falou assim, as pessoas estão morrendo do seu lado. E você está preocupada com a sua dor. E eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, me sustenta, me dá graça. E eu falei, Senhor, me ajuda, eu não consigo ainda voltar para o altar. E o Senhor me chamando, e o Senhor me chamando. E aí passou alguns dias, mais uma jovem morreu de acidente de moto. Uma jovem muito bonita. E eu vi essa jovem no Facebook com o meu filho abraçado. E eu falei, mas por que as pessoas estão postando foto do meu filho se ele já morreu há alguns meses? E aí eu fui ver a menina que tinha morrido, de 20 anos, a menina linda, linda, toda arrumada, toda produzida. Foi para o baile com o namorado, teve um acidente de moto, morreu. Mais uma mãe sem filha. E eu falei, Jesus, as pessoas estão morrendo, os jovens estão morrendo, e o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando a minha dor, sendo que eu poderia, Senhor, não salvar o mundo, porque o Salvador é o Senhor, mas eu posso contribuir, Senhor, para dar esperança para alguém. E o Senhor falou, então vai, minha filha. E naquele dia que eu vi aquela postagem, eu não ia para a igreja, eu cheguei muito cansada, eu tinha ido comemorar 20 anos de casada com o meu esposo, eu estava muito cansada, e eu falei, eu não vou para a igreja hoje. Mas quando eu vi aquela postagem no Facebook, eu me arrumei e fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, Deus renovou as minhas forças, e Ele me curou. Ali eu tive uma oportunidade e eu não neguei. E eu fui curada no altar naquele dia. Você crê que o Senhor está aqui e Ele pode te curar nesta noite? Eu não sei como você entrou aqui, mas o Senhor, Ele conhece as tuas dores. Ele conhece as feridas da tua alma. Ele sabe como trabalhar na tua vida.
E naquele dia, o Senhor me curou. E eu comecei a receber agora as oportunidades e a aceitá-las. E eu fui pregar, e eu preguei ali no Sem Terra, e eu preguei no culto ao ar livre, e eu comecei a fazer a obra do Senhor, eu comecei a aceitar ir para as visitas, e eu fui para a minha igreja na mesma semana. E uns dias antes, acho que numa quinta-feira, eu falei com Deus: Senhor, eu queria tanto ver o meu filho no céu, Deus, porque da forma que ele morreu, eu ainda tenho minhas dúvidas. E eu falei: Senhor, eu queria ver o meu filho de branco. Eu queria ver o meu filho no céu, eu queria abraçar o meu filho, ainda que eu saiba que não vai ter um sentimento de mãe lá, mas eu queria ver ele. E eu fui para a igreja no domingo. E quando eu cheguei no domingo, irmãos, a minha igreja é uma igreja grande. Os pastores que ministram, o meu pastor, eles não têm mania de descer para falar com as pessoas. Mas naquele dia, o pastor, ele tinha acabado de chegar de uma viagem missionária. E ele pregou, ele teve a oportunidade de pregar ali, um dos pastores da minha igreja. E ele desceu ali para falar com algumas pessoas. E ele foi até a mim. E ele falou sobre o meu ministério. E para mim ali já tinha encerrado o culto. Acabou a palavra, deu a bênção apostólica. E aí a irmã me chamou e falou: Irmã Valéria, eu preciso falar com você. Aí eu falei: pode falar, irmã. Ela falou: não, mas é de Deus, é algo de Deus. Não é algo meu, é algo de Deus. E eu preciso que você se sente. E eu falei: tá bom, eu vou me assentar. E eu me assentei. E ela falou: irmã, o que eu tenho para falar é a respeito do seu filho. E eu já comecei a chorar dali. E eu falei: pode falar. Ela falou: irmã, eu guardo isso desde quando o seu filho morreu, e já fazia 5 meses. E ela falou assim para mim: irmã, o Senhor, quando o seu filho morreu, eu orei por você e pelo irmão Márcio, que é o meu esposo. Eu orei por vocês dois, como um sentimento de mãe. E eu falei com o Senhor assim: Senhor, a irmã Valéria, ela criou aquele menino na igreja. Aquele menino corria na igreja, cresceu na igreja, e olha da forma que ele morreu, Senhor. Eu não entendo por que aconteceu isso. E ela disse que era 6 horas e ela dormiu. Era 6 horas da manhã. E quando ela dormiu, ela sonhou com o meu filho conversando com Deus, e Deus conversando com o meu filho. E ela falou assim: irmã Valéria, Deus estava explicando para o Bruno o porquê que ele tinha partido deste mundo. E eu falei: mas que coisa mais linda, porque eu pedi para Deus que eu queria ver o meu filho no céu. E ela falou assim: então você vai ver. Aquieta teu coração, eu não sei qual é a tua dúvida, mas você vai ver o Bruno lá no céu, porque o Senhor falou para mim. Aleluia. Eu falei: Deus, eu dormi, era 6 horas, sonhei, acordei, era 6 horas. Eu falei: Deus, mas como pode? E o Senhor falou assim: sabe por quê, minha serva? Porque para eu salvar, basta apenas 1 segundo. Eu sou o dono do tempo, aleluia. E a partir daquele dia, irmãos, não teve mais bloqueio na minha vida. E é por isso que eu estou aqui contando isso para vocês, porque eu sei que existem muitas pessoas que estão bloqueadas no mundo espiritual. Eu sei que tem muitas pessoas que estão sentindo dores terríveis, como eu estava sentindo lá atrás, mas passou a dor. Não, a dor do luto continua, mas a dor do bloqueio já não existe mais, porque Jesus, Ele cura as nossas feridas. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar na palavra. Deus é maravilhoso. Estou aqui mediante uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração assim que a pastora Elaine me convidou para ministrar. Uma palavra muito linda, a qual o Senhor fala muito ao meu coração nesta palavra. O livro do profeta Isaías é um livro de profecia, um livro a qual o Senhor, Ele fala com o seu povo, Ele repreende o seu povo, mas Ele também faz promessa para o seu povo. O profeta Isaías, ele vem trazendo aqui a profecia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem falar do Messias, ele vem falar da promessa de salvação para um povo que estava oprimido, para um povo que estava abatido, para um povo que estava sem esperança, mas que aguardava algo de Deus. E a Bíblia vai dizer que Isaías, ele profetizou em um momento a qual o povo estava apostatado da fé. O povo vivia numa apostasia. O povo vivia no momento que eles se viraram para outros deuses que não era Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Isaías, ele profetizou para um povo que se virou para a idolatria, um algo a qual desagradava ao Senhor, um algo a qual feria o coração de Deus, porque Deus deu tudo para o povo, mas o povo virou as costas para o Senhor. O povo, aleluia, foi ingrato com o Senhor.
E Deus levanta agora Isaías num período muito difícil. Não foi um período fácil. E Isaías teve essa missão de profetizar para o povo. E Deus, Ele fala com amor com o povo, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Deus fala com amor. E eu vejo aqui no capítulo 1, aleluia, do profeta Isaías, quando ele escreve, aleluia, a profecia do Senhor dizendo: volta, povo, para mim. Aleluia, porque ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, eu o tornarei branco como a lã. Que coisa linda, um Deus de amor. Um Deus que tira o homem do pó, do monturo ele ergue o necessitado, ele faz se assentar com os príncipes, está chamando o povo agora para voltar para ele. O Senhor que promete o perdão, o Senhor que perdoa pecado, é esse Deus que se revela aqui através da vida do profeta Isaías. E a Bíblia vai dizer que o povo estava se corrompendo cada dia mais. Os reis se corrompiam e o povo também se corrompia. Alguns se salvaram ali no tempo de Isaías. Mas a maioria dos reis se corromperam. E era uma oscilação. Vinha um rei que adorava ao Senhor e vinha outro que adorava aos deuses estranhos. E vinha um rei que fazia o povo se achegar até a Deus. E vinha outro rei que fazia o povo se afastar de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele levanta os seus profetas, porque Deus, Ele ama a humanidade. E Ele insiste na humanidade. Deus ama o povo e Deus não quer perder o povo. E eu já quero falar para você que Deus te ama e Ele não quer perder você. Deus ama o povo e Ele não quer perder o povo. Mas o povo quer se perder. O povo vira as costas para o Senhor. O Senhor não vira as costas para o povo, mas o povo vira as costas para o Senhor. O povo é ingrato. De tudo que o Senhor fez com aquele povo, aquela nação vira as costas para Deus. E Deus fala: volta para mim, povo. O que eu fiz para vocês? Aleluia. E a Bíblia vai dizer que certa vez, Isaías, lá no capítulo 6, ele vai entrar no templo desanimado. Eu vejo aqui pela palavra, Isaías entra lá, e ele vê a glória do Senhor. Ele se sente um pecador. Ele está no meio de um povo que peca. E ele se inclui no meio dos pecadores. E a Bíblia vai dizer que Isaías, ele vê a glória do Senhor. Ele vê o Senhor no alto e sublime trono. Ele tem ali uma experiência com Deus, a qual poucos tiveram. Ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. E Deus o mostrou ali para animar Isaías, porque é para isso que vem as revelações de Deus nas nossas vidas, as profecias do Senhor, para nos animar, para nos dar esperança. E o Senhor anima o profeta ali, e o profeta se sente indigno. Ele fala: Senhor, os meus lábios é impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram a sua glória. Oh, aleluia! No meio de tanta corrupção, no meio de tanto pecado, aleluia, aquilo não impediu que o profeta Isaías visse a glória do Senhor. E eu já quero dizer algo aqui para você, profeta do Senhor, servo e serva de Deus, que ora, que busca, que tem esperança. O pecado da humanidade não impede de você ver a glória de Deus. Ele viu a glória do Senhor. E o Senhor purificou os lábios de Isaías. Já que aquele era o problema, aquilo estava sendo um impedimento para Isaías profetizar, o Senhor falou: eu tenho a solução. Ei, Deus tem a solução aqui para resolver o teu problema. Aquilo que impede de você exercer o teu chamado. Aleluia, Isaías falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, mas eu vi a tua glória. Aleluia. O Senhor falou: Isaías, vamos lá, é isso? Toca a catenaz lá, anjo. E os serafins foram lá e tocaram com a tenaz nos lábios de Isaías e purificou a Isaías. Isaías começa a profetizar. Isaías começa a falar com o povo. E aqui no capítulo 54, aleluia, o Senhor, Ele começa a falar com o povo, com uma nação, a qual vai trazer aqui para os nossos dias. O Senhor fala: canta, canta, ó estéril, você que não deu a luz. Porque nós sabemos que naquela época, irmãos,
as mulheres que eram estéreis, as mulheres que não geravam, que tinham uma impossibilidade de gerar, de engravidar, elas eram mulheres mal vistas na sociedade. Era como se fosse uma mulher amaldiçoada por Deus. Era como se fosse uma mulher, aleluia, que Deus havia se esquecido dela. Mas o Senhor, Ele não se esquece de ninguém. E o Senhor, Ele está aqui falando para uma nação: cante, ó estéril. Ele compara a nação como uma mulher estéril. O que era uma mulher estéril? Uma mulher que as pessoas não davam muita importância. Uma mulher que não tinha muito destaque na sociedade. Uma mulher a qual ela era desprezada, a qual ela era deixada de canto. Por quê? Porque ela não tinha a possibilidade de gerar. Ela não tinha fruto no seu ventre. Mas o Senhor, Ele comparou esta nação com uma mulher estéril. E o Senhor, ao invés de falar chora, mulher estéril, Ele fala cante. Cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria. Irmãos, como é que uma pessoa que é impossibilitada de fazer algo, de ter algo, de gerar algo, de construir algo, vai cantar de alegria? Como que uma pessoa que foi privada de ter algo valioso na sua vida, como um filho, vai cantar de alegria? Mas aqui é Deus que está mandando a nação. Canta, exulta, aleluia, canta. E aqui eu já quero falar algo para a igreja. Você, aleluia, que tem dificuldade para fazer algo. Você que vê, aleluia, as pessoas tendo e você não tem. E você fala: Senhor, eu nunca vou poder ter isso. Senhor, eu nunca vou conseguir aquilo. Mas o Senhor falou, fala para você aqui nesta noite: abre a tua boca, dê um cântico de louvor, exulta de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto. É difícil, né, irmãos? Eu tive 3 filhos. A dor de parto é terrível, mas ela é gratificante quando nós pegamos o nosso bebê no colo. As irmãs que são mãe aqui sabem. Só que Deus está comparando aquela nação como uma mulher que nunca sentiu isso na vida. Mas Deus já está falando para a nação: você que nunca sentiu dores de parto, é para você cantar e se alegrar. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente e Ele conhece também o teu futuro. O Senhor, Ele conhece o que você passou, o que você está passando, o que você há de passar. Nós só entendemos aqui, nós sabemos o que nós passamos lá atrás e o que nós estamos passando hoje. O que nós passamos lá na frente nós não sabemos. E às vezes nós somos tomados, aleluia, por uma emoção negativa. Porque a situação que nós estamos passando agora está dizendo assim para nós: não vai acontecer, você não vai conseguir, não vai, aleluia, acontecer na sua vida. Mas o Senhor está falando: já começa a se alegrar, já começa a cantar, já começa a exultar de alegria. E aí diz aqui, a Bíblia, no versículo 4, eu vou pular aqui: não tenha medo, porque você não será envergonhada. Olha que coisa mais linda. A mulher que ela era estéril, ela tinha vergonha. Porque passava 1 ano, passava 2 anos, passava 3 anos, 4, 5, 6, 10, 20, e ela não conseguia gerar. E tem um tempo que a mulher não consegue mais gerar. Então a mulher ficava envergonhada. Ela sentia vergonha de passar no meio dos seus vizinhos, na cidade, porque todo mundo sabia: mas casou e ainda não deu filho. Casou e ainda não conseguiu gerar, não conseguiu dar nenhum filho para o marido. Então ela sentia vergonha daquilo que ela passava. Mas aqui o Senhor está falando: não tenha medo, porque você não será envergonhada. E não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Deixa eu falar algo aqui para você. Não tenha medo da tua história. Não tenha medo daquilo que você é. Não tenha medo daquilo que dizem que você é. Não tenha medo daquilo que você ainda não conseguiu. Sabe por quê? Porque o Senhor está falando: você não sofrerá a humilhação. Você não sofrerá vergonha. Você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais lembrará da desgraça da sua viuvez.
Porque uma mulher que ela era viúva, na época, hoje ainda tem as aposentadorias das viúvas, né? A mulher ainda consegue alguma coisa, se sustentar. Mas antes a viúva daquela época, ela passava por grandes dificuldades. Mas o Senhor está falando aqui, não tenha medo de passar dificuldade, porque eu sou o teu Deus. Eu cuido de você, não tenha medo. Você não vai sofrer a vergonha da tua viuvez. Porque as viúvas da época passavam, irmãos. Passavam provas difíceis. Elas passavam provas difíceis. Porque elas dependiam do marido. E quando o marido partia, era difícil se sustentar. Mas o Senhor estava falando para aquela nação, não tenha medo. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Oh, glória. Porque o teu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel, o seu Redentor, é chamado o Deus de toda a terra. É pouco para você? Você tem um Deus que é o Deus de toda a terra. E Ele está aqui nesta noite. A terra é muito grande, irmãos. Nós conhecemos bem pouco da terra. Eu, por exemplo, não viajei ainda para outros países, para outros estados. O máximo que eu fui foi em Minas Gerais. Mas eu não viajei para países. Mas tem muitas coisas para a gente conhecer. E se Deus der a oportunidade para alguns de nós aqui, nós iremos conhecer alguns lugares. Mas a terra é muito grande. E o Senhor é o dono de toda ela. Então por que você está com medo? Por que você está com medo? O Senhor está falando, não tenha medo. Eu sou o dono da terra. Ele é o teu marido. Eu não sei se tem alguém aqui que perdeu o marido, que foi traído, que foi humilhada, que foi humilhado, não sei. Mas o Senhor está falando aqui, eu sou o teu marido. Você não vai se sentir sozinho. Sabe por quê? Você não vai se sentir sozinha, porque eu sou o teu marido. E qual é o papel do marido? Cuidar da esposa. E Deus sabe cuidar muito bem de mim e de você. O Senhor, Ele sabe cuidar muito bem, até mais que os nossos maridos. Os nossos maridos cuidam bem de nós. Eu sei que tem muitas mulheres aqui realizadas no casamento, como eu. E os nossos maridos, eles cuidam muito bem de nós, porque são servos do Senhor, aprendem todo dia, ai deles se não cuidarem. Mas o Senhor está falando. Você, abandonada, esquecida, desprezada, eu sou o teu marido. Não tenha medo, não se sinta envergonhada, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo, porque você ainda não conquistou, porque eu cuido de você. O Senhor é o teu marido. E Ele disse ali, porque o Senhor chamou você como uma mulher abandonada e de espírito abatido. Eita, meu Deus. Se todos nós aqui tivéssemos um momento de oportunidade para contar o nosso passado, o que nós passamos lá atrás, se todos nós tivéssemos uma oportunidade de escrever um livro, ou contar em um DVD, em um pendrive, o que nós já passamos, seriam as histórias muito tremendas, que edificaria muitas pessoas, porque só Deus sabe de onde você veio. Do abandono que você sofreu, aquilo que ninguém viu você passar, e quem é você hoje? Olha o que Deus está falando, porque o Senhor chamou você como uma mulher abandonada e de espírito abatido, porque serve para os homens também, porque aqui Deus está falando com uma nação, com a humanidade, com o ser humano, e muitos de nós estávamos lá, abandonados, por amigos, por parentes, por homens, por mulheres que não davam nada para nós. Pessoas que eram desprezadas, que muitas das vezes sofria por vícios, sofria por enfermidades, e as pessoas já nem acreditavam mais em nós. Mas aí vem Deus e fala, aleluia, eu te chamei, oh glória, eu chamei você, como se chama a mulher abandonada, que ninguém quer. Uma mulher abandonada naquela época ninguém queria. Mas o Senhor quis. Ei, quando ninguém quis você, o Senhor te quis. Quando ninguém queria ver a tua cara, quando ninguém suportava a tua voz, o Senhor falou, entra na minha presença, me faz ouvir a tua voz, porque a tua voz
amada. Que coisa mais linda é esse Deus. Que coisa mais linda são as atitudes desse Deus para com nós. E o Senhor fala aqui para essa nação: eu te chamei como uma mulher abandonada e de espírito abatido. E quando eu passei por esse versículo, eu me lembrei de Ana. Que Ana, ela era uma mulher estéril, uma mulher a qual não podia gerar. Ela tinha um marido maravilhoso. Quando nós lemos na história ali do profeta Samuel, nós vemos que Ana, ela tinha um marido que amava ela. Um marido que dava de tudo para ela. Um marido que dava porções maiores para ela. Mas ela tinha uma rival. Ela tinha alguém que irritava ela. Ela tinha alguém que tirava ela do sério. Alguém que fazia ela chorar. Alguém que fazia ela se sentir humilhada. E Deus estava vendo tudo. Deus estava contemplando tudo. E quando Ana, ela foi até o templo orar, ela falou com o Senhor. Ela fez um propósito com Deus. Ela fez um voto com Deus. E ela pediu aquilo que ela queria para Deus. Ela falou com o Senhor que ela queria um filho varão. E que seria para a glória do Senhor. E o Senhor ouviu a Ana. O Senhor, Ele contemplou o pedido de Ana. E quando Ana se levanta da oração, o profeta, o sacerdote que estava naquele templo, ele não entendeu o que Ana estava fazendo ali. E quando Eli vai perguntar para Ana o que ela estava fazendo, por que ela estava se embriagando, porque para ele ela estava bêbada. Ele interpretou desta maneira. Porque o homem, ele não entende o nosso coração. O coração, quem tem acesso é somente o Senhor. Mas Deus, Ele sabe o que você sente. Deus, Ele conhece aquilo que você sente. E Deus sabia o que Ana estava sentindo. E a Bíblia vai dizer que Ana, ela falou: não, meu Senhor, eu não sou uma mulher embriagada. Porque Ele falou: aparta de ti o teu vinho, porque você está embriagada. E ela falou: eu não estou embriagada, eu não sou uma mulher filha de Belial. Eu sou uma mulher abatida de espírito. Eu sou uma mulher angustiada. E eu vim fazer uma petição ao Senhor aqui, nessa casa de oração. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas Deus está aqui para ouvir a tua oração, para contemplar o que está dentro do teu coração. E ela disse: eu sou uma mulher abatida de espírito. Que coisa mais linda. Ela confessou o que ela era. E o que você é? Você é uma mulher abatida de espírito? Você é um homem abatido de espírito? Ou não? Você já passou dessa fase? Não importa. O importante é que você está aqui. E Deus está contemplando. Aleluia. Tem muitas pessoas que têm olhado para nós e não têm entendido os nossos sentimentos. Alguém olha para mim, alguém olha para você e fala: lá vai ela, a mãe daquele. Lá vai ela, a mulher daquele. Muitos olham para nós e falam: olha lá, o marido daquela mulher, assim, e começa a falar, a julgar. Mas o Senhor sabe o que tem dentro do nosso coração. Ele sabe o que nós viemos buscar nesta igreja. Ele sabe o que nós vamos buscar nas madrugadas. Aleluia, quando nós dobramos o nosso joelho e oramos a Ele. E Ele fala: eu chamei você como uma mulher abandonada, como uma mulher abatida de espírito, e como se chama a mulher da mocidade, que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Uma mulher repudiada pelo marido, naquela época, era uma mulher também muito julgada. E eu quero dizer para você aqui, nesta noite, eu não sei qual é o tipo de julgamento que estão fazendo contra a tua vida. Mas o juiz dos juízes, ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesse altar falando para você: não tenha medo. Não se sinta envergonhada. Não se sinta envergonhado. O Senhor é o teu juiz. E Ele fala assim: por um breve momento, eu abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-lo.
Tem momentos na nossa vida, igreja, que nós somos servos do Senhor, nós somos seres humanos. E nós nos sentimos exatamente dessa maneira. Nós nos sentimos abandonados. Parece que Deus não está vendo o que nós estamos passando, evangelista Bruno. Parece que Deus não está vendo a prova que nós estamos enfrentando. Parece que Deus não está vendo as afrontas que vêm sobre nós. Parece que Deus não está contemplando o que nós estamos sentindo. E aquele pedido que nós fazemos para Ele, muitas das vezes Ele não atende. E aí nós falamos, Senhor, será que eu estou no caminho certo? Será que o Senhor me abandonou? Será que eu pequei que nem Saul fez e o Senhor já desprezou? E eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso. Eu já pensei muitas das vezes nisso. E o Senhor, Ele fala assim, por um breve momento eu te deixei. Mas não é que Deus deixou o povo. Aonde o povo ia, os olhos do Senhor estavam sobre o povo. E não mudou. Aonde nós vamos, os olhos do Senhor estão sobre nós. Aonde você vai, os olhos do Senhor estão sobre você. Mas tem momento que parece que Deus nos deixou. Só que Deus está nos ensinando a caminhar. Deus nos está fazendo ser experiente. Ser pessoas que têm experiência com Ele. E muitas das vezes Deus vai se calar. E Ele não vai responder aquela oração que você fez. Por isso Ele fala aqui para aquele povo. Por um breve momento eu te deixei. Porque o povo ia passar por um cativeiro. O povo ia sofrer. E ali, não só os que mereciam, como também aqueles que não mereciam, iam passar pelo cativeiro. Tanto os bons como os ruins iam passar pelo cativeiro. E Deus estava falando, olha, por um breve momento. É um pouquinho de tempo. É só um pouquinho. Que para você parece uma eternidade. Mas não é. E no meio da luta, no meio da prova, no meio do cativeiro, eu vou sustentar você. E o Senhor falou para aquele povo, mas com grande misericórdia, eu tornarei a acolhê-la. Eu não sei quem está vivendo aqui nesta noite o silêncio do Pai. Eu não sei quem está vivenciando o silêncio de Deus em suas vidas. Mas eu quero dizer para você que o Senhor novamente te acolherá. O Senhor, Ele te acolherá. O Senhor dará resposta para as suas perguntas. O Senhor, Ele fará com que você se cure dessa dor que parece que não vai passar nunca. Porque é necessário. A dor nos faz nos sentir viva. Quando eu estava no processo, no início do luto, que é uma dor muito terrível. Eu creio que muitas pessoas já passaram aqui. A dor do luto é muito terrível. E eu nunca perdi um filho na minha vida. E eu falava para Deus, nunca deixar isso acontecer. E quando eu passei por aquilo, eu achava que eu nunca ia sair daquela situação. E eu chorei. E eu fiquei perturbada. E eu falei com o Senhor, para que o Senhor me ajudasse naquele momento. Mas, irmãos, acredite. Aquela dor me fazia me sentir viva. Aquela dor me fazia lembrar que eu era um ser humano. Então eu quero dizer para você a dor que você sente, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela forte, seja ela fraca, a dor que você sente não é para matar você, mas é para falar para você, você está vivo, você está viva, vai passar. Vai passar. O Senhor vai enviar o bálsamo. O Senhor vai curar a tua ferida. E o Senhor está falando aqui com aquele povo. Por um breve momento eu te deixei. Eu deixei você passar pelo cativeiro. Vieram na cidade, levaram o povo. Vieram na cidade, faltou comida. Vieram na cidade, arrebentaram os muros, as portas, queimaram a fogo. Ficou um desastre. E parece que Deus tinha se esquecido do povo. Mas Deus não se esqueceu. Era só mais uma profecia se cumprindo. Para que o povo aprendesse que sem Deus nada eles eram. E aqui eu vejo pessoas dependentes de Deus. Essa luta é para te ensinar a depender de Deus. E muitas pessoas no cativeiro, quando houve o cativeiro,
em Judá, em Jerusalém. Muitas pessoas ficaram feridas, ficaram machucadas, outras morreram. Outras foram levadas para outros lugares, para outra nação. E foi uma dor muito forte, porque imagina um filho sendo levado de uma mãe, de um pai, outros sendo mortos, o filho presenciando a morte do seu pai, da sua mãe. Então eu imagino que foi algo muito terrível. Eu não estava lá, mas eu imagino que foi uma coisa muito terrível. Foi uma coisa que o povo tinha que passar. Estava decretado o cativeiro, porque o povo não obedeceu ao Senhor. Mas o Senhor falou assim: eu permiti tudo isso, mas eu não te deixei. Eu não te abandonei. Eu estou com você. E aqui nessa noite Deus está falando. Pode ter vindo o cativeiro na tua vida. Pode ter entrado a enfermidade na tua casa, na tua família, no teu corpo. Mas o Senhor está falando para você. Aleluia, por um breve momento eu permiti essa situação. Mas eu tornarei a te recolher, a te acolher. Pode ter acontecido de ter faltado algo para você comer. Porque crente também passa. O Senhor é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Mas já teve momentos na minha vida e na vida do meu esposo que eu não tinha um pão para dar para os meus filhos. Já teve momentos na minha vida que eu não tinha uma geladeira farta, eu não tinha uma fruta, eu não tinha um arroz, eu não tinha um feijão. Eu tive que vender as panelas da minha casa para comprar o pão para os meus filhos. E eu estava na presença do Senhor. Mas o Senhor falava assim: filha, continua perseverando, porque nesse deserto eu estou com você. Pode ser que o Senhor permitiu que você tenha sido abandonada, atraída por algum amigo, por algum parente, por alguém que você mais gostava. Mas o Senhor, Ele está falando aqui para você: eu deixei, eu permiti essa situação. Sabe por quê? Não é para que eu te conheça, mas é para que você se conheça. O título dessa campanha é: quem é você? E é no momento da dor que nós sabemos quem nós somos, em Deus. Mas Deus está falando aqui: eu te conheço também. Eu sei que você é mais que vencedor. Eu sei que você é mais que vencedora. Eu sei que no momento da tua fraqueza, a minha força, a minha graça te basta. E Deus está falando aqui, eu vou pular um pouquinho. Aqui no versículo 11 diz: ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei os seus alicerces sobre safiras. A cidade aflita, a cidade sacudida, veio um vento muito forte, veio uma prova muito grande. Tem momentos que nós não estamos preparados. Deus está falando: olha, vai vir o vento, mas nós nem imaginamos o tornado que está para vir. Nós nem sabemos o que vai acontecer. E quando chega o vento, parece que todos os nossos pedaços são espalhados. Mas Deus está falando: eu tornarei a juntar todas as pedras. Aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído, eu tornarei a fazer coisa linda na tua vida, meu filho, minha filha. O Senhor prometeu para aquele povo que Ele tornaria a edificar aquela cidade. Uma cidade que foi sacudida pelo cativeiro. Foi sacudida pelos reis poderosos de outras nações. Um povo que era o povo de Deus. Um povo que tinha um Deus forte. Agora está na mão dos adversários. Mas o Senhor não se esqueceu. O Senhor não se esqueceu daquele povo e Ele também não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu da tua família. Ele não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Se prepara para uma grande vitória da parte do Senhor. Se prepara para uma grande edificação lá na tua casa. Se prepara para uma grande honra de Deus diante daqueles que te acusaram. E no versículo 17, diz assim, versículo 16: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a arma para o seu devido fim. E criei também o destruidor para trazer a ruína.
Aí no 17 fala assim: nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você condenará toda a língua que quiser acusá-lo em juízo. Amém? Essa é a herança do servo. E a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Quem é você aqui nessa noite? Você é servo do Senhor? Então essa palavra aqui é para você. Toda ferramenta que prepararam contra você, não se preocupa, ela não vai te atingir, ela não vai te destruir, ela não vai prosperar. Toda língua que estiver falando mal de você, aleluia, em juízo, você a condenará. É a herança do servo do Senhor. Eu não vejo pessoas aqui derrotadas, não. Alguém pode estar falando, é um derrotado, é um desempregado, é uma desempregada, é uma pessoa que foi com o seu sonho frustrado. Mas o Senhor está falando, é meu servo, é meu escolhido, fui eu que chamei, aleluia. Oh glória, você não é aquilo que as pessoas falaram que você é. Não, você não é aquilo que o inimigo colocou na sua mente que você é. Você é aquilo que Deus fala que você é. E você é servo do Senhor. Se você está aqui, eu não vejo pessoas aqui que não sejam servos do Senhor, que não sejam servos do Senhor. Eu vejo servos de Deus. Eu vejo pessoas que saíram do conforto do seu lar para adorar um Deus único, um Deus poderoso. E o inimigo, ele tem usado de várias ferramentas para atacar o povo de Deus, para atacar o homem, a mulher de Deus, o profeta, a profetisa do Senhor, o pregador, a pregadora, a pastora, o pastor. O inimigo, ele tem usado de várias artimanhas para derrubar, para destruir, mas eu fico firme na promessa. E se a igreja está firme comigo, levanta a mão, glorifica esse Deus, aleluia, oh glória. Toda a ferramenta, não é uma, é toda. É depressão, é enfermidade, é calúnia, é traição, é aquilo que o inimigo tem, aleluia, preparado para você, vai ser destruído. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não prosperará. É a herança do servo do Senhor. E aqueles que estão falando de você? Qual voz que você escuta mais? É a voz do inimigo na sua mente? É a voz do homem no seu ouvido? Ou é a voz de Deus no teu coração? Qual é a voz que você está ouvindo nesta noite? O Senhor está te perguntando aqui. O que eu sou para você? E o que você é para mim? Porque Ele é o teu marido. Ele é o teu criador. Ele é o dono de toda a terra. E o que você é para Deus? Não para o homem. O que você é para Deus? O Senhor está falando aqui. A quem você está dando ouvido? Porque tem pessoas que gostam de falar do outro. Infelizmente. É mais fácil falar do outro do que falar de nós mesmos. E muitas pessoas falam de nós. Infelizmente, tem coisas que não são boas, que falam de nós que não são boas. Tem coisas que são muito boas que falam de nós, que edificam a nossa vida. E isso você deve ouvir e guardar. Mas tem coisas que não são boas, que você deve descartar. Tem coisas que falam que até não é boa para você, mas é para você, é uma crítica que vem para construir. Tem coisas que você tem que acatar, mas tem coisas que vêm diretamente do inferno para destruir a tua vida. E essa língua aqui, ó, que está falando aqui na palavra, era uma língua que falava do povo, que o povo era coitado, que o povo não ia voltar do cativeiro, que o povo não ia conseguir retornar às suas atividades espirituais, que o povo não tinha mais templo, que estava abandonado por Deus. Aí vem Deus e fala assim: o que estão falando do meu povo? Toda a língua, aleluia, toda língua, aleluia, você a condenará. Toda língua, aleluia. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você condenará toda língua que te acusar. Amém? Então não tenha medo das acusações. Quem é o acusador? É o diabo. O diabo é o nosso acusador. Jesus falou que ele é o nosso acusador.
Então não dê ouvido para acusações, porque você tem um advogado. Jesus Cristo é o seu advogado. Eu não sei o que aconteceu no decorrer da tua vida. Eu não sei qual é a tua história. Eu não tenho noção do que você passou aqui nesta noite. Mas o Senhor, Ele sabe. Ele te conhece. Ele te contempla. Desde quando você nasceu. Desde o ventre da sua mãe. O Senhor, Ele já sabe quem você é. Às vezes nós não sabemos quem nós somos. Nós nos perdemos. Mas Deus vai nos ensinando. Porque na vida dos outros é muito fácil falar, olha, se fosse eu, se eu passasse por isso, eu ia fazer isso. Mas não é você. Você não está na pele dele. Ele não está na minha pele. Olha, se fosse eu nessa situação, eu ia fazer isso. Eu ia fazer nada. Você não sabe. Você não se conhece. Aí Deus vem e permite uma situação muito pior. E você fala, Senhor, eu achei que... E é assim, irmãos, a gente não se conhece. Mas o Deus que criou os céus e a terra, que criou você, que criou o homem, que criou a mulher, Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Você não é um coitadinho, você não é um desviado, você não é um crente fraco, não. Você é servo do Senhor. Você não é aquilo que você está passando de mal na sua vida. Porque tem pessoas que passam situações difíceis e falam, acabou para mim. Eu vou contar aqui rapidinho que eu já vou encerrar. O meu esposo, ele entrou num conflito. Meu esposo já vem no conflito há muito tempo, ele é obreiro da casa de Deus. Mas ele entrou no conflito. E por esses dias ele vivia reclamando. Porque as coisas para mim não dão certo. Porque isso, porque aquilo. E aquilo começou a me perturbar, ao ponto de eu receber uma mensagem de Deus no Salmo 46 e levar para a igreja pelas reclamações que ele fazia. E ele começou a me perturbar. E eu me irritei. E para eu chegar ao ponto de falar alguma coisa para o meu esposo, assim, sério, né? Falar com ele, porque eu prefiro que ele me fale. Eu tive que falar com ele, sério. E ele estava que as coisas não dão certo, que isso, que aquilo, que Deus levou meu filho, e que isso, que aquilo, que eu procuro as coisas e eu não acho, e que as pessoas, elas conseguem com mais facilidade que eu, e eu só escutando. E aquilo foi me enchendo, até que eu falei, por que você não para de reclamar? Por que você não fecha a tua boca e você não agradece a Deus? Por que ao invés de você fazer uma lista de reclamação, você não faz uma lista de agradecimentos? E ele ficou assim para mim, como, eu não estou acreditando que ela está falando isso para mim. E eu falei para ele. Eu tive que falar, porque eu já não estava mais suportando. Eu falei, quando você fechar a sua boca, e você começar a agradecer a Deus, e ser um dizimista na casa do Senhor, fiel, e deixar Deus em primeiro lugar na tua vida, você vai ver o que Deus vai fazer. Irmãos, eu não sei. Eu falei ali e deixei na mão de Deus. Falei, ai, Senhor, eu não sei nem se meu casamento ainda vai continuar. Mas foi de Deus, irmãos. Porque passou-se uma semana. Ele me ligou. Ele é Uber. Ele me ligou, falou, Valéria, eu quero comprar um carro. Falei, você vai comprar. Só que era um sonho distante, porque a gente não tinha o dinheiro para o carro. Só que Deus, o que está aqui nesta noite, que está falando com vocês, Ele é o dono do ouro e da prata. E Deus, Ele abre porta para o servo dele. E Deus, Ele cria caminhos para nós. Ele nos apresenta pessoas. Você crê que Deus apresenta pessoas? Esse Deus é lindo. Ele trabalha de uma forma tão especial. Quando Ele quer abençoar alguém. Quando Ele vê alguém fiel, agradecendo, falando, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor. Estão me acusando, Deus. Eu estou abandonado, ninguém me ajuda. Mas eu estou aqui, Deus. Eu estou na Tua presença. Ele olha e fala, não tem como não abençoar. E aí meu marido me ligou e falou, Valéria, aconteceu isso. Eu falei, já vem de novo com a sua reclamação? Não, graças a Deus, está tudo bem. Falei, já melhorou. Já melhorou. E aí passou mais uma semana, passou mais 2 semanas. Ele falou, Valéria, comprei o carro. Ele saiu quietinho, eu falei, foi trabalhar. E aí eu falei, Márcio, onde você está? Hoje não é o rodízio do carro? Ele, estou aqui na concessionária, estou assinando os papéis. Deus abençoou, Deus abriu as portas, Deus me apresentou alguém, me apresentou a concessionária e hoje eu estou aqui assinando os papéis do meu carro. É uma bênção material, mas é uma bênção. E as nossas bênçãos, ela vem de Deus.
O homem parou de reclamar, começou a dar o dízimo, as coisas começaram a fluir. Seja fiel no pouco, e no muito Deus te colocará. Agora está lá, feliz e contente. Reclama? Não reclama. Não reclama mais, pastora. Está agradecendo agora, todo dia vem feliz para casa. Sabe por quê? Ele estava com um carro que não era dele, um carro alugado, que ele tinha que pagar toda semana uma quantia. Não sei se tem algum Uber aqui, vai saber o que eu estou falando. Mas ele tinha que pagar toda semana uma quantia. Era um dinheiro que não era dele, é como se fosse um aluguel. Era um aluguel, mas de carro. E agora não, agora está com o carrinho dele lá. Está sustentando a família dele com o que é dele. Esse Deus é demais. Esse Deus é tremendo. Para de reclamar. Para de falar para Deus, Deus, eu sou uma reclamona, eu sou um reclamão. Fala para Deus, Senhor, eu sou grata ao Senhor, porque eu tenho. Eu sou grata porque eu não tenho. Eu sou grata porque o Senhor me deu. Eu sou grata porque o Senhor também não me deu, Pai, mas eu sou grata. Mostra a Deus que você tem gratidão a Ele. E as coisas vão começar a fluir nas nossas vidas. Quando nós fomos fiéis ao Senhor no pouco. E eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de bens. Não, porque o Senhor é o dono da terra. Mas eu estou falando de fidelidade. Naquilo que o Senhor requer de nós. E cada um de nós sabe aquilo que nós falhamos com o Senhor. Cada um de nós sabemos aquilo que nós estamos pendentes com Deus. E você sabe da tua história, eu sei da minha. Eu conheço a minha vida com Deus e você conhece a tua vida com Deus. Eu não posso falar quem é você e você não pode falar quem é eu. Somente você mesmo pode falar quem é você. E nessa noite Deus está falando aqui, eu te chamei. Como uma mulher que estava abandonada. Como alguém que não dava nada por você. Eu dei. Eu te chamei, eu dei meu filho para morrer por você. É pouco isso? Ah, ele derramou o sangue dele por você, irmão. Ele derramou o sangue por você, irmã. E é por isso que você está aqui hoje, de pé. Só vejo gente bonita aqui nesta noite. Só vejo gente arrumada aqui nesta noite. Deus não deixou você sem roupa hoje para vir para o culto. Irmã, mas eu já vim com a camisa que eu tenho há 200 anos atrás. Não importa. Está aí, Deus conservou. Tinha um sapato que eu fiquei 7 anos com ele. Corria atrás do ônibus, trabalhava, pregava, ia nas visitas com ele. E o sapato ficou 7 anos. Eu falei, esse sapato veio lá do Egito. Veio lá do deserto lá, que Deus colocou o povo. É, irmão, Deus faz isso. Deus sustenta o seu povo. Deus sustenta você. Agradece ao Senhor. Porque hoje, talvez você ainda não chegou aonde você quer chegar. Mas vai chegar se for da vontade do Senhor. Aleluia. Deus tem sustentado a tua vida. Ele chamou você. No momento que muitas pessoas não te chamou. Ele escolheu você quando ninguém queria te escolher. Ele chamou você, Bruno, para pregar. Quando ninguém queria dar um microfone para você. Jesus te escolheu. Jesus te chamou. E se Ele chamou, não importa. Ele é fiel. Ele é fiel, irmã. Ele é fiel. Ele dá aquilo que o homem não pode dar. Ele coloca em lugares que o homem não pode colocar. O nosso Deus é tremendo. Eu já vou encerrar aqui porque vai dar 10 horas. Amém? E eu já entreguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E dizer para vocês que eu sou agradecida ao Senhor. Eu sou grata ao Senhor. Eu tenho muitas falhas com Deus. Eu